Olá, meus queridos, glória a Deus, bom dia na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia de milagre, e aprove a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos conceder esta graça de a gente estar aqui, respirando, a gente poder dizer ao Senhor Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória. Gente, glorifica o Senhor, seja grato a Deus, porque é um milagre que Ele te deu, que Ele me deu, da gente estar hoje, os nossos olhos abertos, caminhando, podendo ter esse momento agora, da gente junto, aprender mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Nós estamos chegando na reta final sobre os fundamentos da salvação. Para quem não sabe, gente, deixa eu te falar uma coisa. Muitos não têm noção desse ensinamento. Não sabe, muitas vezes, explicar o motivo pela qual até aceitou Jesus e qual é a base. Por que você aceitou Jesus? O que Ele, na verdade, te oferece como graça? O que Ele tem te oferecido? Os fundamentos da salvação nos coloca diante de uma palavra, e esta palavra hoje nós vamos estar falando aqui. Eu já venho falando algumas coisas, começamos com a palavra fé. A fé nos conduz a ter um temor, a reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus. Ele morreu no teu, no meu lugar. Querido, esteja comigo durante esses minutos. Se você quiser, você ainda vai encontrar as outras lives que eu venho falando sobre os fundamentos da salvação. E aprove a Deus colocar isso no meu coração. E tem coisa boa vindo aí, tem coisas boas, até porque a gente sabe que o grande dia, gente, se aproxima. E eu sempre estou falando e vou repetir, gente. Nós estamos indo embora. A igreja está indo embora. Nós iremos povoar o céu. Se você crê, se você está entendendo, se manifeste, glorifica a Deus, exalta o Senhor na beleza da sua santidade. Seja como eu, grato, porque eu sou grato, que Ele me deu. E eu já tomei posse, Ele me deu direito. E eu fiz essa escolha de servi-lo e já esperando o Maranata. Ora vem o Senhor Jesus, ok? Se você sim quiser, do seu coração, compartilha, avisa lá, coloque aí diante do seu grupo, esse momento para qual a gente junto vai aprender, e esse povo aí que você ama, que você sabe que precisa aprender o que você está aprendendo junto comigo. Você pode ser como eu, um semeador, eis que o semeador saiu a semear. Ou então, gente, vamos semear as boas novas, vamos semear o querigmá da parte de Deus, as boas notícias como querigmas, amém? Então, gente, hoje a gente vai dar continuação. E na última live eu parei aqui, eu parei sobre a frase que tem a ver com uma aliança. E a frase que tem a ver com uma aliança é o sangue do Cordeiro. Por isso, em Hebreus, gente, capítulo 9. E eu quero fazer essa leitura porque é a base agora que a gente precisa. E diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, gente, e o verso de número 22. E diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Aí ele afirma, sem derramamento de sangue não há remissão. E aí eu posso aqui completar, não há remissão do que, gente? Dos pecados. Cristo derramou o seu sangue santo, puro, em favor de todo ser humano. Gente, para quem não sabe, antes de tudo existir, antes da fundação do mundo, antes dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, o princípio de tudo, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha visto como vê tudo. Ele, gente, é o que a Bíblia diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nada foi pego assim, nada que você possa dizer, não, Deus foi pego de surpresa nisso, não acredito, não. Deus já tinha preparado o Cordeiro de Deus. Deus sabia que mesmo criando o casal, Adão e Eva, eles iriam falhar. Eles teriam um momento de escolha e que não seria a melhor escolha. Então estava tudo pronto, tudo preparado. O plano da salvação, Deus foi nos ensinando e orientando através de sinais, de sombras, tudo apontando para o Cordeiro de Deus. Então Deus já estava vendo o próprio Filho, Jesus Cristo, como o ser humano, 100% ser humano aqui, um pouco menor do que os anjos, habitando em nosso meio, caminhando, falando, ensinando, trazendo
trazendo cura, trazendo libertação. Ele via Jesus dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele via Jesus dizendo que ele era o bom pastor. Ele via Jesus dizendo: oh meu Deus, aquele que tem sede, aquele que tem fome. Ele foi falando: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tudo isso você vai encontrar nas boas notícias, no Evangelho. Mas aqui, o autor aos Hebreus, ele traz uma palavra que no original, afeses, no original grego, que foi traduzido para nós no português, por exemplo, como remissão, gente. De afemi, a gente vai entender que esta palavra é mandar embora. A palavra aqui significa, gente, na verdade, uma libertação de cativeiro, ou de uma prisão, tem a ver com perdão, ou mandar embora, com uma qualidade adicional, por exemplo, de cancelar todo julgamento, a punição, obrigação ou dívida. Então ninguém tinha como ser liberto desta prisão, deste cativeiro, do julgamento que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ninguém tinha como pagar esta dívida, e alguém derramou um sangue puro, colocou, vamos dizer assim, deu um basta em tudo aquilo que te apontava, que te condenava. Porém, algumas pessoas não têm essa informação. Algumas pessoas não entendem que nosso fim não é quando alguém diz: morreu, agora vamos enterrar e ali acabou. Não, gente. O que na verdade a Bíblia declara, que o pó vai voltar a ser pó. Isso aqui que eu tenho, este corpo é emprestado, não é meu. Olha que coisa. O Espírito que está em mim, que Deus deu, é dele, vai voltar para ele. Mas tem uma coisa que é muito preciosa, que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. A tua alma tem um tremendo valor. O inimigo sabe disso. Ele tem conhecimento das promessas de Deus. Ele tem conhecimento que a sua existência não é um mero acaso. A sua existência é permissão de Deus. E Deus espera que eu e você o escolha Ele, o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Então aqui já começa a nos trazer, gente, uma palavra para a gente pensar, para a gente começar a entender que lá no antigo tabernáculo, por exemplo, precisava ser santificado, borrifado agora, e sendo borrifado através de um sangue, o sangue do animal, que só cobria o pecado do homem. Mas ele não tinha o seu perdão por completo. O homem voltava a pecar, tinha que sacrificar de novo. Olha que coisa. E hoje o sangue de Jesus é algo tão forte, quando eu falo, nos purifica de todo o pecado. Talvez hoje você cometeu algo que te colocou para baixo. E aí você fica: meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar isso? Por que eu tratei meu irmão? Então a ideia aí, que traz agora a minha memória, é que tem muita gente debaixo de uma depressão e opressão maligna, por causa do seu erro, da sua má escolha. Por isso que eu usei uma forma um pouco mais branda, Te coloca para baixo. Mas a verdade não é isso que o inimigo está fazendo. Ele, na verdade, está te aprisionando e te colocando sempre o sentimento de culpa e de erro. Mas eu repito, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então aqui já começa a falar algo muito importante. Por quê? Porque está dizendo que o antigo tabernáculo precisava ser santificado, borrifando-se sangue. Gente, imagina agora quando você declarou quem é o teu Salvador. Quando você declarou, ou você está nesse momento declarando o que está acontecendo agora, porque nós somos agora a morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que é importante falar sobre a salvação, porque está para acontecer algo extraordinário, e a igreja está indo embora, nós vamos povoar o céu. E quando eu falo aqui, gente, do que nós estamos tratando hoje, nós estamos chegando à reta final dos fundamentos da salvação. Eu venho falando já há cerca de 3 dias, e eu vejo que é uma dificuldade quando a palavra tem a ver com a salvação. Mas se Deus desse para mim uma palavra de prosperidade, de algo que o ser humano ele quer
ter assim como pegar, ser palpável. Eu acredito que seria neste momento agora, eu ia conseguir ver tanta gente aqui, sabe? Mas a palavra tem a ver com aquilo que mais mexe com o ser humano, os nossos erros, as nossas falhas, aquelas hipocrisia, aquilo que te prende, que te aprisiona. O sangue é uma aliança, é um compromisso de Deus com o homem. Hebreus capítulo 9, verso 22 aqui diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Olha só. Então, quando você vai lá em Mateus 26, por exemplo, 28, ou Romanos capítulo 5, 9, você encontra uma base fundamental, porque eu estou falando já há 3 dias contando com hoje. Nós estamos tratando sobre o fundamento da salvação. Pouco se fala, pouco se ensina, poucos querem entrar por este caminho, porque vai mexer com algo que para muitos é como mexer numa ferida. Tá lá quietinha, tem uma casquinha, não mexe aí não que dói. Pois bem, só que vai chegar um dia, e se você não for alertado, se você não buscar libertação, se você não buscar o perdão dos seus pecados, você poderá estar à esquerda e não à direita do Cordeiro de Deus. Por isso eu continuo dizendo que a Bíblia diz, por isso a Bíblia declara, porque isto é o meu sangue, corrigindo, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado, gente, em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora em Romanos 5,9 diz, logo mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos, como está escrito aqui, seremos por ele salvos da ira. Gostamos muito de João 3,16, mas quando você vai lendo lá, que aquele que não aceita, que aquele que não confessa, que aquele que não diz quem é o seu Salvador, a ira de Deus permanece sobre ele. É só você ler. Depois do capítulo 30 seguir, você vai encontrar isso que eu estou dizendo, tá? 16 e o verso 30 seguir. Porém, Deus aqui, gente, tem feito uma aliança com o homem. E como é que foi feita esta aliança com o homem? Através do sangue do Cristo, que foi crucificado naquela cruz. Ele foi oferecido no altar da cruz, para que o homem tenha acesso, Jesus, aleluia, à presença do Senhor. Mas o mais triste, infelizmente, é que alguns, não é todos, mas alguns, infelizmente, o homem tem quebrado esta aliança. De que forma? Rejeitando o que Deus nos oferece. Deus está te oferecendo um escape. Deus está te oferecendo uma solução. Em Jesus Cristo está o escape, a solução daquilo que nos condena a uma morte eterna, daquilo que nos condena a viver uma eternidade separada de Deus. Eu vejo que é para mim que já tenho entendido, mas é tão simples, gente. É você admitir que nós somos pecadores e precisamos deste, Salvador Jesus Cristo. Por isso que o sangue dele neste dia, neste momento, nesta hora, que você por acaso parou para ver quem sou eu, o que ele está falando, o que ele está dizendo. Estou dizendo que você tem de Deus uma chance única de você ter todos os teus pecados, os teus erros perdoados de uma vez por todas e caminhar junto a Ele, estar junto com Ele, acreditando nele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você tem direitos garantidos por Ele de povoar o céu, de estar com Deus para todos sempre, gente. Por isso eu repito, infelizmente, não é todo, mas o homem tem quebrado a aliança, rejeitado o que Deus oferece, gente. Meu Deus, Deus está mantendo a sua promessa de pé. E não falhe esta promessa, não há de falhar. Aquele que crê, foi no começo quando eu falei, aquele que crê em Cristo, conforme está descrito na palavra do Senhor, conforme Deus disse, está debaixo desta aliança e tem proteção e tem o direito de viver uma vida eterna com Deus. Qual é a sua escolha hoje? O que você escolhe hoje?
viver este tipo de vida, estar debaixo deste jugo de pecado, sofrendo da forma que está sofrendo, ou buscar em Deus a tua verdadeira libertação. E como isso vai acontecer? Vai acontecer quando você de fato admitir, se arrependendo, gente, de todo o coração. O arrependimento é uma coisa que às vezes é tão simples, porém alguns têm a dificuldade de compreender. Mas fala para mim, falo sim. Gente, arrependimento é a conversão do homem para Deus. Você estava seguindo um caminho de erro, de ignorância, de destruição, e você fala, não vou mais pôr meus pés neste caminho. E agora você, de repente do nada, você cai em si, observa tudo o que estava fazendo e diz, Deus, eu estou errado, eu admito, eu me arrependo de tudo isso. E eu quero que o Senhor venha morar, habitar na minha vida, me perdoando, me purificando. Começa aí já na tua consciência, porque o Espírito Santo, ele sempre vai trazer à tona, na sua consciência, tudo aquilo que não agrada a ele. Aí vem o arrependimento. A Bíblia diz, a palavra diz, melhor dizendo, em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aí vem o arrependimento. Gente, é uma decisão de mudança total, de atitude de vida, em que a pessoa, por uma ação divina, quero deixar bem claro, por uma ação divina, é levada a reconhecer o quê? O seu erro, o seu pecado, a sua mentira. Tudo aquilo que a Bíblia fala, que ela condena, que ela não aprova. Então é uma ação divina. E nessa ação divina, qualquer pessoa que Deus agora, neste momento, está falando, está, sendo direta, como está sendo direto comigo, ela agora é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, dedicando-se agora, gente, dedicando-se a abandoná-lo, baseado agora na sua confiança em Deus, que perdoa. O complemento, melhor dizendo, o complemento do arrependimento aqui é a fé. Nós começamos na primeira live falando sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por causa da fé de muitos que é falado no Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João, muitos que ali tiveram encontro com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele declara, os teus pecados estão perdoados, mas por causa do quê? Por causa da fé. A tua fé te salvou. É palavra para a gente entender que o princípio é acreditar na palavra de Deus. Gente, então, arrependimento e fé. Esses dois juntos constituem a verdadeira conversão. 2 Pedro, anote 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. Diz o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, segundo a palavra, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Em Atos, por exemplo, capítulo 20, verso 21, diz o seguinte, olha o que diz a palavra do Senhor, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, para nós fecharmos agora esse momento que nós estamos falando sobre os fundamentos da salvação, aí vem algo que é muito precioso para mim e para você. E só o Senhor Jesus que pode trazer o verdadeiro perdão. Só nele você encontra. A Bíblia diz que o perdão é a misericórdia de Deus para o pecador. Quero repetir. O perdão é a misericórdia de Deus para o pecador. A Bíblia diz em 1 João, primeira epístola de João, melhor dizendo, o capítulo 1, verso 9 e 10, diz o seguinte, aí você tem que se agarrar agora nessa promessa. Primeira epístola de João, capítulo 1, 9 e 10 diz, se confessarmos, como é que é? Se eu confessar, se você confessar agora, se confessarmos nossos pecados,
Ele, quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, presta atenção, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o que diz ainda no Velho Testamento, em Daniel, capítulo 9, verso 9. Ao Senhor nosso Deus, aleluia, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelado contra Ele. Paulo enfatiza algo, sabe, lindo da parte de Deus, quando ele deixa registrado em Romanos, capítulo 4, 7 e 8, ele diz, feliz é você, feliz sou eu, ele diz, bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ele continua, feliz é você, feliz sou eu, ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Se não fosse o Senhor agir em graça, gente, por nós, por você, por mim, por todos nós estaríamos todos arruinados. Mas, graças a Deus, aleluia, que em Cristo, Ele fez o nosso resgate, a fim de que recebamos o perdão dos nossos pecados. É Ele que te perdoa todas as suas iniquidades. É Ele que perdoa todos os seus pecados. Nós estamos aqui, queridos, neste dia, glória a Deus, falando sobre os fundamentos da salvação. Jesus Cristo é o teu, é o nosso Salvador. Termino agora a última parte. E essa última parte tem tudo a ver com aquilo que eu preciso, que você precisa neste dia. Que Jesus, através do Espírito Santo, esteja agora aí, quebrando toda a fortaleza que possa ou queira agir na tua mente, roubando os pensamentos, colocando você em outra sintonia. Que o Senhor Jesus, neste momento, neste dia, leve a tua mente cativa à presença dEle, porque agora vem uma palavra fundamental sobre os fundamentos da salvação: justificação. Justificação, gente, aqui é a certeza de ter paz com Deus. Posso repetir? Você me permite repetir? A justificação é a certeza de ter paz com Deus. Romanos 4, 25, o capítulo 5, verso 1 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificado, pois, mediante a fé, ó, de novo, a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu e você éramos alheio às coisas de Deus e inimigos, mas em Cristo fomos aproximados pelo seu sangue, sendo justificado mediante a nossa fé. A paz aqui é o resultado de nossa confiança em Deus, que nos justifica e não nos imputa pecado. A Bíblia ainda diz em Romanos 14, verso 17, porque o reino de Deus, olha aqui, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, aleluia. Continua, assim pois seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para os com outros. E a Bíblia continua, agora verso 13, Romanos 15, verso 13, e o Deus da esperança, meu Deus, que palavra linda, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos, segundo a palavra, de esperança no poder do Espírito Santo. E a palavra ainda diz em Romanos 15, 33, e o Deus, e o Deus da paz seja com todos vós. Eu digo aqui, assim seja, amém. Gente, que a paz de Cristo neste dia, quando? Neste dia. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossas vidas. Que você neste dia, como está na palavra,
e vivamos em união para a glória de Deus, um com os outros, cumprindo assim a lei de Cristo, a palavra do Senhor. Então você viu que esses fundamentos têm tudo a ver com a tua salvação, com a vida eterna com Deus. Eu não sei como você se encontra neste dia, neste momento, nesta hora. Mas eu sei que o nosso Deus, que detém todo o poder, no céu, na terra, até mesmo no inferno, é Ele, somente Ele, que pode te livrar de qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, seja de ordem física, gente, ou material ou espiritual. Deus, Ele pode agir. Ele é um Deus que, quando Ele vê e Ele reconhece o nosso verdadeiro arrependimento, a gente tem consciência realmente do que nós estávamos fazendo era minha, sua, nossa escolha em não querer se render, em aceitar, em tê-lo como Salvador. Ele sabe, mas no momento que você cai em si, eu estou repetindo, no momento que você cai em si, as coisas mudam, porque você vai dizer, você vai confessar, você vai falar, como está escrito, quando eu declarei aqui. Se nós confessarmos, se a gente admitir, se a gente neste momento falar com Ele e dizer a Ele, olha, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estava fazendo, não quero fazer mais, não quero ter esse tipo de vida, eu não quero mais esse vício me dominando, eu não quero ter mais essa conduta, eu não quero ter esse mau caráter, todas as vezes me acusando quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro. Eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero te servir, eu quero realmente, como Ele está falando, também povoar o céu, estar com todos os seus escolhidos. Então, neste momento, repita comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, neste dia, eu confesso que realmente eu sou pecador, eu tenho falhado contigo, mas eu quero também, diante deste momento, me arrepender e me arrependo de tudo que eu fiz até o dia de hoje. Eu quero que o Senhor me aceite, que o Senhor me purifique, que teu sangue me purifique de todo o pecado. Eu quero que o Senhor venha agora, Senhor, fazer parte da minha história, da minha vida. Que o Senhor também alcance, Senhor, a minha família, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, a minha parentela, Senhor. Eu quero agora, Jesus, confessar que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Não quero ser mais um escravo e nem uma escrava. Eu quero ser livre na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Oh Jesus, escreve aí o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, Jesus, que tudo aquilo que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, e eu entrego nas tuas mãos minha vida para que o Senhor tire, arranque pela raiz todo tipo de aliança que não tinha nada a ver contigo. Que o Senhor elimine todo ponto de pacto. Que a partir de agora o Senhor seja o Senhor aqui nesta casa, neste lar, neste trabalho, aonde eu estou. Jesus, eu confesso e te aceito como o único, suficiente Salvador da minha alma. Se assim é, se assim você quer que esta oração seja sua, eu, como ministro do Evangelho, declaro em nome de Jesus Cristo, este nome que está sobre todo nome, que a partir de agora tu és filho e filha de Deus para a glória de Deus. E agindo Deus neste momento, quem o impedirá? Eu repito, ninguém, para a glória de Deus. Aleluia! Bem-vindo! Bem-vindo, minha querida! Nós vamos povoar o céu e glória a Deus por isso. Que o Senhor seja glorificado, exaltado nesta manhã para a glória dele. Oh, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Estou muito feliz com Jesus, porque eu sei que sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo neste momento a favor de todos aqueles que Deus tem escolhido. É Ele que nos escolhe, não é eu que escolhi Ele. É Ele que me escolheu e é Ele que te escolheu para a glória dEle. E eu digo aleluia, glória a Deus.
Deus nos permitindo, meu querido. Nós, qualquer momento, eu sempre falo de segunda a sábado, mas se Deus colocar algo no meu coração, com certeza, a qualquer momento eu entro e entrego o recado da parte de Deus como queridos. Quem vos fala? Seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, aqui em São Paulo. Estamos cooperando, ajudando naquilo que o Senhor nos pede, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, aqui na Igreja de Deus, em Vila Holanda, Osasco, Igreja de Deus no Brasil. Junto comigo, servos e servas de Deus, pessoas que Deus também tem usado de acordo com a sua soberana vontade. Esteja à vontade, se quiser aí deixar seu pedido de oração, se sentir no seu coração de compartilhar, compartilhe. Se você precisar nos conhecer, eu quero conhecer o apóstolo Reginaldo, a minha esposa Bispa Noemi Simões, querido, será um prazer também te conhecer. Se você quer que a gente ore, te venha te ungir, também será uma alegria da parte de Deus, eu tenho certeza. Nós fomos chamados para isso. Nós somos um querido, sou enviado da parte de Deus. E eu glorifico a Deus por todos os meus amigos, por todos vocês que até o dia de hoje têm compartilhado e também semeado conosco a palavra do Senhor. Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso, que o Senhor venha agir em tudo aquilo que você precisa para a glória de Deus. Shalom, bom dia.